Acolho quem está aqui no Santuário Frei Galvão, você que nos acompanha pelos nossos canais no YouTube, você que está conosco pela TV Evangelizar, aplicativos, rádios, irmãs, você que vai participar desta pregação depois que ela foi aqui realizada. Meus irmãos, estava lá em casa com as minhas anotações, e o que eu quero partilhar com você hoje, preparando o momento oracional, são as ciladas que o mal prepara para a nossa vida, e se a gente não sabe, a gente cai. Hoje em dia não tem muito isso mais, mas há pouco tempo as crianças brincavam muito na zona rural de arapuca, de alçapão, para pegar passarinhos. Não queria fazer nada com passarinho, pegava, uns matava, outros soltava, outros prendiam, etc. Mas o passarinho caía numa cilada. Ele via uma comida, ele estava com fome, ele ia então comer, e ali ele caía na prisão. Assim acontece com o rato na ratoeira. Muitos ratos ainda caem na ratoeira, porque eles ainda não descobriram por que o queijo é de graça. E as pessoas vão caindo nas ratoeiras da vida também. A gente tem que desconfiar das coisas, gente. A gente tem que ser igual a minha avó falava, fica com o pé atrás, não é? A gente tem que desconfiar das coisas. E por que muitas pessoas, elas caem na garra do mal e ficam contaminadas e sentem uma vida cansada, sem ânimo nenhum. Você sente que na sua vida as coisas não prosperam. São pessoas que mudaram de gênero, de temperamento. Você era de um jeito, está de outro. Você era uma pessoa muito forte, você se sente uma pessoa muito fraca. Você era uma pessoa muito paciente, você não tem mais paciência nenhuma. Tudo que você pegava para fazer, você terminava. Hoje você começa muita coisa e não termina nada. Por que essas coisas vão pesando a nossa vida? Pode ser que o mal, ele encontrou uma brecha na sua vida e ele usa essa brecha para jogar você numa cilada e você cai. Muitas pessoas pensam, e a maioria de vocês, certamente até hoje, pode ser que pensavam assim, que para o mal entrar na sua vida, você precisa apenas procurá-lo. Precisa fazer um trabalho, mexer com coisas do mal, com magia negra, com missa negra, aí que o mal vai entrar. Ah não, padre, eu não faço mal para ninguém, a minha vida é muito tranquila, o mal não está preocupado comigo. Então nós veremos hoje que um caminho que o mal, ele tem entrado na vida de muitos e tem atormentado as pessoas, é quando nós não cuidamos do nosso lado emocional. Uma pessoa que não está em equilíbrio com ela mesma, ela está abrindo uma brecha para o mal. Deus, ele entra na nossa vida pela porta que a gente abre. O mal, ele entra pela brecha que a gente não fecha. Então são 7 brechas principais que muitas pessoas têm na vida. E essas brechas é como se fosse uma porta, algo que permite que o mal ali adentre. Então é sobre isso, e é uma pregação não tão extensa, mas só para você guardar. E você que está em casa, se quiser, anote. Você que está aqui, tem boa memória, vá gravando 7 ou anote. E você vai pensando agora na sua vida. A minha vida, ela tem alguma brecha dessa? Vou repetir, meus irmãos. Eu não estou falando que isso aqui é o diabo que está agindo na sua vida. Não estou falando isso. Eu estou falando que isso é uma brecha onde ele pode entrar. Ele vai entrar, e ele vai semear, e ele vai piorar, e ele vai mexer com a sua mente. O terreno de batalha com o demônio é a sua mente, é aqui que ele atua em você, é principalmente na sua mente. Quando ele consegue dominar a sua mente, ele vai gerar sentimentos ruins no seu coração. Você começa a pensar coisa ruim, e você começa a sentir coisa ruim. E se você não tira este mal da sua vida, este mal que você está sentindo, ele começa a fazer. Você começa a ter atitudes de maldade. Começa no pensar, ele vai dominar o seu sentir, e ele vai influenciar no seu agir. Então veja, como que eu curo uma ação maléfica? Indo no sentimento que a gerou. Ódio, raiva, inveja, soberba, etc. Como que eu curo um coração ferido? Atacando o pensamento que o gerou. O coração ferido é filho de um pensamento malvado. E toda atitude maligna
ela origina num coração que não vigiou e foi dominado por um pensamento que deu brecha para o mal agir. Quando eu atendo pessoas, e as pessoas pedem oração para pessoas que estão sendo tentadas, estão sentindo uma presença do mal na sua vida, não adianta, não é mágica. Eles acham que o padre é um mágico. O padre vai lá em casa, joga uma aguinha benta, faz assim o mais e resolveu tudo. É um mais, né? Faz o mais assim. Primeira coisa que eu converso com a família, eu tenho que descobrir a origem do mal. Se eu não descubro a origem do mal, eu posso colocar na cabeça do sujeito a cruz lá do exorcista, a pessoa vai manifestar, vai quebrar tudo, depois ela volta, mas o mal ali está. Tem que fechar a brecha. Então nós temos que chegar à origem do problema. Esse é o mais difícil. Você tem que conversar com a pessoa, conversar com a família dela, ver o que está acontecendo, até que você identifica a brecha. E aqui, eu quero ser breve, mas com exemplos claros, trabalhar as 7 brechas que o mal usa para entrar na sua vida. Não é que o mal colocou isso aí, mas ele usa isso para entrar na sua vida. Sem mais delongas. Primeira brecha, o medo. Na Bíblia, o contrário de medo não é coragem. Guarda isso no seu coração. O contrário de medo é fé. Na primeira carta de João ele diz: aquele que teme não ama, e aquele que ama não tem medo. Não é esses medinhos que a gente tem, não. É um medo em si. E como é que eu venço esse medo? Acreditando que Deus cuida de mim. Acreditando que eu tenho um anjo da guarda. Hoje à tarde eu estava fazendo as minhas anotações aqui no celular, eu fiquei até, não chateado, mas pensativo. Eu queria ter o meu caderno de pregação, que era uma pregação boa para fazer em outros lugares, mas eu fiz a anotação no celular. Tá bom, depois eu passo. Aqui pôs, ó: o medo nos impede de avançar na vontade de Deus. A pessoa medrosa faz a vontade dela, ela não faz a vontade de Deus. E o diabo usa o medo para nos fazer duvidar do poder de Deus na nossa vida. Ele age isso. Ah, mas será que Deus faz? Você que está rezando, olha o que está acontecendo. Será que Deus está ouvindo isso aí? Será que você não está perdendo tempo ficar nessa igreja? Não. Aí você começa a duvidar de Deus, e o medo de dar errado, o medo da tristeza, o medo da doença, o medo do câncer, o medo da morte vai dominando a sua vida. É um medo pior, a dúvida se Deus cuida de você. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, sabedoria e fortaleza. Então nós não temos espírito de medo. O medo, ele nos paralisa. E a pergunta é: como vencer o medo? Rezar, pedindo a confiança em Deus e indo até a Bíblia, e indo na palavra de Deus, porque a palavra de Deus expulsa as trevas do medo. Tem várias passagens de coragem na Bíblia. E no dia 26, nós estaremos aqui novamente, e eu vou passar às mãos de vocês de presente várias citações bíblicas para cada um essas 7 brechas, não é? Agora, você não fez isso antes, que eu preparei a pregação hoje à tarde. Aí eu pensei que ia falar outra coisa, mas veio isso. Mas eu vou preparar e depois vai chegar nas suas mãos. Segundo, o que nos leva a uma brecha para o mal é a raiva não resolvida. Repita: raiva não resolvida. Qual que é a primeira brecha? Medo. Qual que é a segunda? Raiva não O resolvida. que é uma raiva não resolvida? Quem nunca teve raiva, atira a primeira pedra. E quem está pecando, não é a gente que tem raiva não, viu? É quem fez a raiva na gente. Um dia eu atendo confissão: ah, padre, eu tenho um pecado. Qual é? Meu marido me mata de raiva. O pecado é dele, minha filha. Se você não sentir raiva, você morreu, né? Aí eu também tenho raiva. Mas qual que é a raiva que se torna uma brecha para o mal? É a raiva não resolvida. Por que esta raiva, ela é diabólica? Porque a raiva não resolvida, ela se torna ódio. E o ódio vai te dominar, e o ódio quer vingança.
Não tem problema sentir raiva, mas sentiu raiva, resolva a questão e toca a sua vida. Não fique conservando no seu coração raiva. Tem gente que sente raiva de uma pessoa durante 7 horas. Tem pessoas que sentem raiva durante 7 dias. Gente que sente raiva durante 7 semanas. Gente que sente raiva durante 7 meses. Tem gente que sente raiva durante 7 anos. E tem gente que sente raiva durante 70 anos. Eu já atendi pessoas idosas, deprimidas, rancorosas, cheias de doença psicossomática, porque quando ela era jovenzinha, alguém fez uma coisa com ela, e ela sentiu essa raiva a vida inteira. Vocês não acham que uma pessoa dessa era atormentada pelo diabo? Ela sentiu raiva, resolveu a raiva. Não, ela ficou com raiva. O que o diabo aproveita? É isso mesmo. Fica com raiva mesmo. Viu o que ele fez com você? Estragou a sua vida. Olha aí. E como que vai ser? E a pessoa tem raiva de quem fez, ela tem raiva dos outros, ela tem raiva dela, ela tem raiva da família toda. O diabo usou essa raiva não resolvida para entrar na vida dela. O medo para entrar na vida dos outros. Eu estou sendo testado pela paciência que a cada 3 palavras meu celular fecha. Raiva. Antes de deitar eu te perdoo, para não descartar no chão. Aqui tem, no versículo, capítulo Efésios 4, 26 a 27. Repita comigo. Irai-vos. Irai-vos. Mas não pequeis. Mas não pequeis. Não se ponha o sol. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao Olha o diabo. que a Bíblia está falando. Pode ter raiva. Irai-vos. Mas não deixe o sol se pôr sobre o ressentimento. Ou seja, sentiu raiva, resolva, porque amanhã é um novo dia. E amanhã a raiva ficou no ontem e não no hoje, porque não foi no momento que aconteceu. A Bíblia está ensinando isso. E padre, a pessoa que guarda a raiva está dando acesso ao mal na sua vida. Uma pessoa raivosa é uma pessoa que ama pouco. Qual é a primeira brecha? Medo.